meus lindos, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da nossa série Liga dos Corsês, em que nós reunimos um time de peso super experiente com corsês para tirar todas as dúvidas que vocês enviaram aqui para o canal, para o Instagram e também através do Facebook. Você vai poder acompanhar todos os vídeos da série à medida em que eles forem saindo aqui do canal. Não esqueça de já se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você está achando da série e se você gostaria que eu produzisse mais alguma série especial aqui para o canal. Então, gente, nesse segundo bloco, a gente vai responder algumas dúvidas que vocês enviaram acerca de questões históricas mais específicas do corset. E a gente vai começar pela pergunta de $1 milhão. Por que, diabos, as mulheres usavam corset, afinal? E quem vai responder isso pra gente é a Ju. Então, recapitulando um pouco do que a gente já falou, a função principal do corset era dar suporte ao busto e ao tronco, manter a postura correta. Então, isso era algo usado por todas as mulheres. Independente de elas serem magrinhas, terem pouco busto, terem muito busto, realmente todo mundo usava. E essa era a principal função, manter o corpo ali no lugar e dar suporte ao tronco, principalmente por causa das saias. As saias elas eram muito pesadas e às vezes se você usa isso direto no corpo, dói. Acho que a Pauline já me contou uma experiência parecida, né? Que você nem consegue usar esse tipo de roupa sem o corset. Uhum. E é o que a gente compara com o sutiã realmente. Hoje todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das mulheres usa o sutiã e de diferentes tipos. Então você tinha um corset mais do dia a dia, você tinha um corset do baile, que seria aquele mais enfeitado, mais apertadinho. Você tinha corsets para esportes, para nado. Então existia diversos tipos de corsets para ser usados em diversas situações do dia a dia. Só espera... Desculpa, Ju, desculpa. Não, pode continuar também. Não, é que você estava falando desse negócio de corset, eu só fiquei imaginando, eu espero que nenhuma mulher no século XIX tenha desperdiçado um corset bordado maravilhoso com um crush que não valia a pena. Igual todas as desperdiçado hoje boa com o cara errado. Isso é real. Aí só completando aqui. Diga. E também, uma coisa importante também para citar é que esse corset nem sempre deixava aquela cinturinha minúscula. As peças que a gente vê em museus, elas são realmente peças especiais e são peças que muitas vezes eram usadas abertas. Então, a cinturinha medida do corset lá era, sei lá, 50 centímetros. Mas a cintura da mulher não era de 50 centímetros. Ela tinha uma cintura maior, só que ela ficava comprimida e também tinha um espaço que ficava aberto na peça. Fala, Tupá, desculpa. É só o que eu ia comentar, né? Inclusive, porque quando a gente vê na foto de frente, assim, aí se você vê a foto de lado da pessoa, é muito bom ver foto de lado despartido, porque a pessoa é do mesmo tamanho, tipo, é só tá distribuído de outro jeito, gente. Não quer dizer que não esteja o tamanho todo lá. Isso. É só proporção. Elas tinham uma manha para posar para as fotos e para os quadros, que elas nunca posavam de frente e nem de lado. Era assim, 3/4. O 3/4, sim. 3/4 salva vidas, gente. Parece menor, a bochecha some, a barriga desaparece, beleza. Aquela pose de ombro para frente, assim. Isso. Porque a gente cintura, né? Elas não botavam a mão na cintura porque a cintura era uma coisa meio erotizada, mas isso é um papo pra gente bater outra hora, não é agora. Uma outra pergunta que apareceu com bastante frequência nos comentários que o pessoal mandou foi a questão de o corset é realmente desconfortável, ele é quente, ele é esse instrumento de tortura todo. E eu acho que não tem, já que a Tupá tá assim toda devidamente partilhada hoje, né? Eu acho que quem tem que responder isso é a Tupá, que ela tá falando, ela tem lugar de fala agora. Tô cheia de lugar de fala no espartilho. Então, gente, essa questão da tortura, ela vem muito de todo um processo do final do século XIX, início do século XX, de demonizar o corset, de fazer o corset, o espartilho, ser visto como essa coisa muito terrível, em parte, e daí a gente vai ter que entrar um pouquinho em história, em parte porque a gente tem, durante quase todos os momentos,
tudo que é uma moda feminina é considerado uma coisa pior, mais fraca, mais desagradável, fútil, etc, etc, etc. Então, o espartilho, eu não estou dizendo que, nossa, todo mundo devia usar espartilho ainda hoje, não é esse o ponto. Não somos assim. Mas a ideia de você falar que o espartilho é uma coisa péssima, que a moda das mulheres é errada, se você olhar os textos, os artigos de jornal do século XIX, você vai ter muita coisa criticando absolutamente qualquer moda feminina, desde o espartilho até a falta dele. O importante era sempre que as coisas eram criticadas. E daí você tem esses desenhos. Né? Você tem esses desenhos surreais que vão falar, né, como a Melissa já comentou no primeiro bloco, dos órgãos super fora do lugar e que estão marcados para sempre e não sei o quê. Isso é colocado ainda mais do tipo, olha essa atriz com essa... era comum ter fotos de atrizes, né, assim, quando as fotos surgiram. Olha essa atriz com essa cintura minúscula e tipo, feita de Photoshop, enchimento e todas as outras coisas que a gente já falou aqui, né. E quanto à parte do conforto e ser quente? Bom, a parte do conforto tem um pouco o que você também está acostumado e o que você considera conforto a partir do seu costume e do como você se veste. Então, assim, para muita gente, usar uma calça jeans é uma coisa confortável, para muita gente usar uma calça jeans é uma tortura. Isso vai muito da própria experiência da pessoa e como que calças jeans que mais acertam no corpo, vai também do fato de que hoje em dia as roupas elas não são mais feitas pra gente, eles querem que a gente se encaixe nas roupas da forma como elas são feitas. O que a gente espera de conforto, muitas vezes o espartilho não vai ser, porque o espartilho, eu falei, né, no primeiro bloco, eu falei, não, olha, eu ainda me mexo, claro, eu ainda me mexo, mas eu me mexo de uma forma diferente do que eu me mexo sem o espartilho, com certeza. Ele não está me esmagando, mas ele faz uma pressão. Essa pressão não é para ser desconfortável. Se ela está desconfortável, se ela está cortando, se ela está machucando, é porque ele não está do jeito certo, você não devia estar usando isso. Então, você tinha todas essas nuances. Pô, o espartilho está apertando demais. Usa ele mais folgadinho, não tem problema. Ninguém estava te julgando quanto a isso. O calor, bom, se tá 40 graus, tá quente para todo mundo. Vamos deixar essa primeira questão muito importante aqui. 30 graus também tá quente para todo mundo. Não tem uma roupa que você vai usar a 40 graus, a 30 graus, que você vai falar, nossa, nem de biquíni, nem pelado, você vai estar feliz. Então, realmente, o espartilho, ele não acrescenta um nível tão maior de calor na sua roupa. Fora que ele é feito de tecido natural. O tecido natural, ele respira, então a gente está falando aqui de algodão, claro, hoje em dia, a gente está falando historicamente, né? Você não tinha sintéticos em 1800 e tanto, então todos os espartilhos eram feitos de tecidos naturais que respiravam. Então o seu corpo tinha essa troca de calor com o ambiente muito mais do que com outro tipo de tecido. Além disso, você tinha espartilhos e roupas para o verão. Então, não é que todo mundo usava espartilhos de veludo, nem tinha espartilho de veludo, mas assim, espartilho mais coisas de veludo durante o verão inteiro. No Brasil, até tem umas críticas falando que a galera estava usando muito veludo e, tipo, muito quente para veludo, mas isso é outra questão. Mas ainda assim, você tinha espartilhos de verão, até com alguns materiais que a gente não encontra mais hoje, não só a barbatana de baleia, mas você tem também alguns tecidos, como umas redes, assim, que não são mais produzidas. Umas telas, né? Isso. Tem umas que ainda se encontra, mas tem algumas muito específicas de alguns períodos que não se encontra mais. Tem alguma coisa parecida com esse material de tela do século XIX hoje em dia, Melissa? Tem? Tem. Tem sim. Eu só vi até hoje em museu, eu nunca nem botei a mão no negócio desses, inclusive tem muita curiosidade. Tem uns que eram até furados, né? Tala garça, sabe? Para tapete. Garça de tapeçaria? Sim. Cara, que massa! Não sabia que ela aguentava tanto. Dá para fazer. É claro que ela não vai aguentar tanto quanto um corset com várias camadas de tecido, né? Com um tecido inteiro. Mas ela aguenta, se você usar ela direitinho, você cuidar, ela aguenta sim. O que eu digo assim, né? As fábricas que faziam os tecidos próprios de corset antigamente não existem mais, mas ainda existem soluções. Mas assim, efetivamente existiam espartilhos de verão, não só necessariamente de tela, ou um desse. Esse meu, ele é mais um espartilho de verão, porque ele é de uma camada só, ele é feito de uma camada só de coutil, que é um tecido próprio para espartilho, então ele é mais forte. Ele não estica, né?
fora isso, você usava por cima, você usava então uma chemise, né, que é essa peça aqui de baixo, bem levinha, bem fininha. Você usava saias fininhas. Até é bom ter aquelas armações toda na saia que refresca mais, bate um vento por baixo. Assim, é coisa Maravilhoso os agradável. eventos com crinolina. Então, não era um calor absurdo usar espartilho. Parece, é claro que se hoje eu pegar, colocar uma camiseta, um espartilho moderno de 3 camadas, uma calça jeans e sair na rua, eu vou passar calor. Vai. Mas a gente tem que entender que historicamente as coisas não eram exatamente assim. Eu tenho até experiência pessoal, assim, em evento que eu fiz um figurino de lã mesmo, assim, porque ia ser em julho, ia ser inverno, e fez calor, mas fez muito calor. Brasil, né? E eu fui com o figurino mesmo assim. E não passei calor. Eu vou falar para vocês que eu estava suada nos pulsos e no pescoço. Dentro do corpo, estava tranquilo. A parte dos colarinhos e os punhos removíveis, porque lá atrás a galera já sabia que era onde suave e trocava isso que lavava com mais frequência. E lá E dentro, Ela por tem uma dentro, característica isolante térmica também. É uma característica física da lã. E isso é muito interessante. E por dentro eu tava tranquilíssima, tava plena, fazendo tudo normal. Claro que se você tá com toda essa roupa e você começar a correr, né, mexe pra cá, mexe pra lá, anda de um lado pro outro, e realmente ia passar calor. Mas pra ficar no piquenique, tomar um chazinho, tirar umas fotos, dar uma volta, uma coisinha assim, É aquele tranquilo. É aquele Busta o xadrez de Paranapiacaba? Nossa, Aquele gente, lá, mas foi bonito, no outro dia. tem que ver. Vocês têm que ver o vestido, porque ele é meu sonho de consumo. Mas é lindo isso. mesmo. A lã, por exemplo, né? O que se usava principalmente, não necessariamente para o espartilho, né? Ninguém fazia espartilho de lã, mas você tinha o espartilho, você usava algodão, linho e lã. São 3 tipos de tecido muito frescos. Claro que a lã, mas pá, a gente usa lã no inverno, mas a gente acabou de ouvir a experiência pessoal de que a lã no verão não te mata de calor. Muitas vezes você vai estar mais confortável com uma roupa de lã no verão do que se você tivesse com a mesma roupa sintética. Que existe tipos e tipos de lã, né? A lã não é tudo aquela ovelha desse tamanho. Sim. Isso. Não é um pelego. Mas Não. as técnicas de tecelagem criam tecidos com ventilações diferentes. Como vocês, uma das meninas já tinha falado, né, a questão do peso das roupas. E aí teve uma pergunta que entrou sobre isso, né? Se realmente o corset ajuda a diminuir o peso. Ele não diminui o peso das saias, ele distribui melhor. E eu tive uma experiência horrorosa da minha vida de colocar um traje de crinolina 1858. Que eu tava com muita pressa, era só para algumas fotos, e aí eu coloquei o traje sem corset mesmo. E aí a crinolina, o cós da crinolina, que é barbatanada, minha crinolina no cós, ela cravou na minha pele, com a anágua, com a saia, ela me deixou com uma dor tão grande na cintura e na coluna lombar, que assim, foi a experiência mais desconfortável da minha vida. Se eu tivesse passado 15 horas de corset, eu não teria ficado a dor que eu fiquei. Então, como são figurinos que tendem a ser pesados, eles sempre vão cravar nos tecidos moles. Então, o corset, ele evita que isso aconteça e ele distribui melhor o peso da saia em pontos ao redor do teu tronco. Porque senão, como a gente tem uma curvatura natural na coluna lombar, ele naturalmente vai fazer com que o peso caia ainda mais em cima da lombar da gente. Como a gente já tem grande parte de problemas de postura por causa do computador, porque a gente senta errado, só fica pior. É uma coisa que eu realmente aconselho ninguém a fazer, que é colocar uma saia, pelo menos todas as camadas dele, todas as camadas da roupa sem corset não rola, gente, porque machuca mesmo, real, oficial. E um ponto que eu acho que a gente ainda não citou, que eu acho bem interessante, que você tocou também, é que o corset, mesmo que ele diminua a sua cintura, ele não aperta em um ponto só, tipo, não é só a lateral. São vários painéis, e em cada um ele diminui um pouquinho da tua cintura. Então, o corset vitoriano, ele não vai ser super apertado na lateral ou atrás, ele distribui bastante também esse aperto. É uma das coisas que deixa ele mais confortável do que um corselet, por exemplo, uma cinta, pelo menos para mim, eu acho. Eu tento explicar isso muito para as pessoas, porque, né, super comum se eu ando... Esse não é meu único corset, esse é o que eu fiz, mas eu tenho outros, né, eu tenho outros espartilhos. Eu prefiro espartilho do que corset, mas enfim.
Mas muita gente me pergunta e fala, não, mas tá coisa e tal. Gente, deixa eu fechar ele todo em você, porque quando os cordões estiverem espalhados com a tensão correta, ele vai ficar mais confortável, porque ele não vai estar apertando e pressionando em lugar nenhum, ele está distribuído. Então, o espartilho, ele tem todas aquelas amarrações atrás, ou na frente, enfim, conforme o modelo, ou do lado, whatever. Mas aquelas amarrações, elas são pensadas para serem confortáveis. Então, por isso também que as costas do espartilho, elas não vão estar, assim, a parte de cima super folgada e, tipo, super apertada aqui embaixo, assim. Se ela tá assim, ela não tá bem ajustada ao seu corpo. Ela não tá do jeito que ela deveria ser. Quanto mais retinha ela tiver, significa que mais por igual tá distribuindo essa pressão e mais confortável tá. E até para quem tem busto mais avantajado, eu já ouvi muitos relatos das pessoas comentando que quem tem busto avantajado é muito mais confortável usar um espartilho do que um sutiã, porque o sutiã, inclusive todo mundo que tem peito grande já fica com isso daqui tudo machucado, corta, inclusive, às vezes, e o espartilho distribui o peso dos peitos no seu corpo, do resto do seu tronco, né? Então ele faz... A delicadeza da Tupá dizendo distribui o peso dos seus peitos. Distribui, não distribui, gente? Você sabe que isso vai virar algum tipo de figurinha, né, Tupá? Você já está preparada, está psicologicamente preparada. Mas, gente, hoje em dia o meu busto não é tão grande, porque eu vivo em efeito sanfona, né? Mas o meu peito já foi muito grande. E eu tenho um problema muito grande por causa, não só com a alça, mas eu sempre uso sutiã de alça grossa por causa disso. Mas nas minhas costas, eu tenho muita gordurinha aqui assim nas costas. Então, quando a Melissa faz os meus corsês, ela já sabe que o meu corset tem que ter aquelas costas mais altas. Mais altas. Porque o meu sutiã, ele corta, fica tudo marcado. E é por isso que eu não consigo usar uma roupa justa, porque eu fico incomodada de ver aquela marca. Eu sei que ninguém tá vendo, mas eu tô vendo. E o corset não faz isso. Como os corsês que eu tenho são todos feitos sob medida, eu coloco eles no corpo, eles encaixam certinho, não pula gordura de canto nenhum, no máximo você faz uma dobrinha da pele das costas ali na região da amarração, mas que é uma coisa super normal, não machuca e não coça. Mas por quê? Porque é uma coisa feita sob medida. O corset é uma peça que, para ele não te machucar, ele precisa ser feito por uma pessoa que saiba o que está fazendo. E que não é a costureira do bairro, gente. Não estou desmerecendo o trabalho da costureira do bairro, claro que não, mas por ser uma peça que precisa de um estudo específico, justamente porque como ele é uma coisa que mexe com a nossa circulação, que pode vir a mexer com a disposição dos órgãos, não dá para botar na mão de qualquer pessoa, e é totalmente contraindicado que ele seja comprado pronto. Para uma coisa eventual, você vai colocar ele por 1 ou 2 horas para tirar foto? Beleza. Mas para fazer ensaios longos, para usar com figurino, realmente não é uma coisa muito indicada, tá? Próxima pergunta, gente. Essa aqui eu achei curiosíssima e eu gostei muito dela. Eu vou juntar 2 perguntas em uma só, porque eu vou jogar essa direto no colo da Lalesca. Homem usava corset e criança usava corset? A pergunta dos homens usarem corset, eu já andei dando uma passadinha nela. Tem um link aqui em algum lugar da tela, que é a parte número 2 da história dos corsets, e que lá eu falo mais detalhadamente sobre o uso dos corsês masculinos. Mas a Lalesca vai falar de uma forma mais geral sobre eles agora e sobre os corsês das crianças. Manda ver, querida. Então, gente, homens e crianças usavam corset. Peguem essa. Usavam corset. Eu sei que vai chocar muita gente essa informação, mas eles usavam e era um artifício muito utilizado pelos cavalheiros apegados aos prazeres da boa mesa, né? Os homens gostavam muito de comer, a pancinha de cerveja. No século XIX, a moda para os homens era ter um belo torso, largo, né, musculoso, e a cintura fina. E tudo fino, basicamente o casquinha de sorvete que a gente fala hoje. Bravo! Essa era a moda. E é claro que os homens, eles se valiam de vários truques, porque não é apenas as mulheres que eram truqueiras nisso. Os homens também se valiam disso. E para isso, almofadinhas aqui e ali e o corset. E crianças usavam corset? Usavam. Com a mesma utilidade que os homens e as mulheres? Não, era diferente. Se usava porque se tinha um temor muito grande
que as crianças crescessem sem apoio. Se tinha muito temor de deformidades físicas, deformidades posturais, tanto que até quando a criança nascia, já se amarrava a criança em panos, em cueiros, né, que se chamava em cueiros bem apertados, que é para a criança ficar Até hoje, eu vou virar apertadinha. Até hoje no interior existe o costume, né? A minha mãe fala que ela já teve pacientes que quando ela ia atender, a avó da criança já tinha enfaixado a criança que parecia uma múmia, pobrezinha. E até é recomendado, dependendo do bebê, se o bebê dorme muito mal e tal, é até recomendado você amarrar ele de um jeito. Não é amarrar, Fazer um né, gente? charutinho. Mas o Faz o charutinho charutinho. facilita para o neném dormir, né? Sim. Especialmente nos primeiros, no comecinho. Até porque, justamente como a gente falou, haviam muitas deficiências nutricionais, então os ossos não eram exatamente tão fortes, essas deformidades poderiam acontecer, poderiam. Só que um item que é muito importante nos corsês, e que não tem nos corsês masculinos e nem nos corsês de criança, é o busque. Essa é a maior diferença entre os corsês masculinos e femininos, masculinos e infantis para os femininos. Pra quem não sabe o que é um busque, eu tenho um aqui, ó, na minha frente. Não, cadê? Melissa, ai, gente. Esse é um busque white, esse aqui é moderno. Eu tenho outros aqui, eu tenho outros históricos aqui Tenho também. desse ainda, hein? Oh, Não tenho nem. Inclusive, a Pauline Aqui, fala bastante sobre a utilidade do corset no vídeo dela. Coloca o link aí, Pauline. Vou colocar em algum lugar aqui, vocês já sabem, né? Esse aí é de madeira, Melissa? Esse é o de madeira. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar na tela. Não consigo te deixar grande na tela. Ai, que mal. Esse aqui é um de madeira. Eu não tenho o spoon, eu tenho um que é cônico, que é eduardiano. Aqui. Que ele é mais fininho em cima e mais grossinho embaixo. Ele realmente é mais fininho em cima, não é que ele tá em Ele é mais perspectiva. Ele é mais Nossa. estreitinho em cima. E olha só, olha isso. Super maleável. Sim. Mas os meus, os espartilhos teus que eu tenho, quando eu coloco, ele faz a curva. Faz, Né? Ai, fica tão bonitinha a curvinha da barriga. Dá uma curvadinha, né? E como eu tenho aquele pânceps, né? Ele dá aquela pequena barriguinha aqui embaixo, né? Mas como os cavaleiros dantes, eu não vou recusar os prazeres da boa mesa, desculpa, sociedade. Não dá para ser magra, não dá para ser magra num mundo onde existe parmegiana. Ou espaguete. Tudo que eu tenho, eu devo ao espaguete. Já diria a Sofia Loren. Mostrando, né, gente? Temos uma curvinha na frente, tá vendo? E temos Que era uma... o padrão de beleza, né, da época. Isso. Sim. E assim, quando me olha daqui e fala, nossa! Viu? Sim, e essa parte da barriga de Inclusive, baixo gente, não isso é aparecia, né? E a E gente não era consegue- considerado feio, né? Não. Não. Isso é um dos motivos de a gente não conseguir usar molde moderno para fazer roupa de época. Porque se vocês pegarem os moldes modernos, as peices dos moldes modernos, elas são triangulares, mas as laterais delas são retas. E os moldes vitorianos, elas são, ao invés de serem assim, elas são assim. Ela parece a cúpula do Palácio do Aladim. Porque elas são feitas para acompanhar essas curvas criadas pelo corset. Então, é por isso que quando a gente usa o molde moderno, o bicho não encaixa, fica todo esquisito, fica todo enrugado. O molde de mulagem tem as pences também quase em formato de S por causa disso. Isso. E o busque que elas estão fazendo tal é essa peça aqui da frente, tá, gente? Ela fica aqui no meio. Que ela mostrou, mas o meu tá dentro do tecido. E que é maravilhoso, porque basicamente você entra e sai desse negócio sozinha. Quanto tempo vocês levam pra colocar o corset? Vestir ele Cara, e deixar ajustado? Eu 2 levo minutos? menos de uns 2 minutos, tipo. 1 Pra minuto? hoje mesmo, eu tava nas últimas e eu consigo colocar bem rapidinho, mas por prática, né, também. Eu posso Mas até tirar e depende. colocar aqui, se vocês quiserem. Os vitorianos, né? Meu Deus, Tupac, seu Suelen. Uau! Eu já tô de lingerie, né? Até decorei aqui. Criança entra no corset, né? Mas eu acho que o meu corset que demora mais para fechar é o de século XVIII, o 1760, porque ele é tramado na frente.
E aí, como ele é em espiral, eu tenho Ah, que ficar espiral é muito mais demorado. buraquinho por buraquinho, mas ele ajusta muito bem por causa disso. Eu gosto bastante dele. Mas normalmente os vitorianos é 2 minutos, 2 minutos e meio. Gente, quando eu digo pra galera, eu levo mais tempo pra me maquiar do que pra vestir um traje completo. As pessoas têm a impressão de que isso demora e não demora. E outra coisa interessante das crianças usarem espartilho, né, e essa coisa do crescimento, os vitorianos tinham uma ideia também sobre o corpo como uma coisa muito mais frágil, especialmente o corpo feminino. Então, você acreditava que o espartilho era necessário, senão as mulheres, tipo, desmontavam, sabe? Tipo, que tem a ver com o que a gente já falou antes. E as crianças, além disso, especialmente, claro, todas as classes, mas especialmente na elite, você quer que o seu filho cresça aprendendo a postura correta. Então, muitas vezes você vai usar esse tipo de suporte para que as crianças já aprendam desde cedo qual a forma correta de sentar, qual a forma correta de ficar, né? Em treinamento. Particularmente, eu acho que é muito mais fácil de tu aprender com o corset, porque quando você coloca o corset e você vai sentar com ele, você simplesmente deixa o peso do teu tronco. O corset cuida disso. E quando você não tá usando corset, você tem que andar com a barriga contraída, barriga para dentro, peito para fora, bunda apertadinha, para caminhar direito, não é legal, tá? O corset é muito melhor de manter a postura. A minha postura é péssima, exceto quando eu tô com o corset, aí eu fico uma princesa. Espartilho é mágico. Essa coisa de a hora que você coloca o espartilho. A impressão que eu tenho quando eu tô dando espartilho é que eu tô assim o tempo todo. Só que, olha, mesmo quando eu tô assim, eu tô perfeita na postura. Fora, né? Então, é muito de boa, gente. E, Eneida, como é que era essa questão do uso do corset no Brasil? As mulheres usavam corset no Brasil, não usavam? Que modelo que usava? Era feito aqui? O pessoal me encheu de perguntas sobre isso. Então, o pessoal, sim, usava corset no Brasil. A gente pode dizer que as únicas pessoas que não usavam corset seriam as escravas de lavoura, né? Essas escravas que têm esse trabalho mais duro. Mas até mesmo as escravas que fazem trabalho dentro de casa, né? Dentro da casa do senhor, elas usavam também, né? Que é a mesma coisa que vocês estavam falando aí antes, de que todas as trabalhadoras usavam, né? Então, muita gente usava, muitos eram feitos no Brasil e quem tinha mais dinheiro mandava trazer de fora também, por vezes, né? E os modelos que existiam eram os mesmos modelos que tinham na Europa, né? Não tinham algum formato diferente só porque estavam usando no Brasil, né? A única coisa que as pessoas me perguntam muito também no meu canal é sobre calor. Né? Elas me perguntam muito, mas isso não passava, as mulheres não passavam muito calor com esses corsês, né? Já que é o mesmo modelo da Europa. O máximo que eu posso dizer os tecidos são tecidos de fibras naturais que fazem as mulheres, né, sentirem menos calor. E talvez fossem corsês como o que a Tupá está usando, que é o mais fino, né, Tupá? Que você falou que ele tem uma camada só, não é? Isso. O meu corset... Isso, esse seu que você está usando agora. O meu corset é feito de uma camada única de tecido, gente. Então ele é bem mais fresco. Eu já usei esse corset da Tupá e realmente eu gostei bastante dele, né? Então, sim, no Brasil usava-se, as ricas usavam, as trabalhadoras usavam. Acho que só quem não usava, de fato, a gente consegue perceber pelas fotos, são as escravas de lavoura, né? Oi, gente. Essa foi a segunda parte do nosso especial em 4 partes da Liga dos Corsês. Na próxima semana já deve sair a parte 3. Então, se você quer continuar acompanhando essa série, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder o aviso dos próximos vídeos.